Em Stardust Crusaders, nós conhecemos um novo tipo de conceito para JoJo, algo que seria de extrema importância para a popularização da obra e para o desenvolvimento do enredo. Os stands, manifestações que derivam da vontade e da alma do usuário. Ao longo de 32 anos e 6 partes diferentes, vários stands únicos apareceram, e é disso que a gente vai falar hoje. Comemorando o aniversário da parte 3, que foi dia 14 de abril, um pouco atrasado, mas estamos aqui, vamos falar um pouco sobre todos os tipos de stands que existem em JoJo. E eu te garanto que pelo menos um deles você não sabia que existia. Bom giorno, meus amigos, meu nome é Son Ender e vamos logo falar dessa maravilha que é JoJo's Bizarre Adventure. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Sem mais enrolação, vamos lá! Opa galera, Ender da edição aqui do futuro, passando para avisar uma coisa que eu esqueci de avisar quando eu tava gravando e roteirizando o vídeo. Então vamos lá. Resumidamente, vocês vão perceber que eu citei vários stands, principalmente o King Crimson, citei várias vezes alguns stands, e eu queria deixar uma dúvida bem clara que talvez vocês tenham mais pra frente. Não é porque um stand apareceu em um tipo que ele é exclusivamente desse tipo. Por exemplo, Star Platinum. Star Platinum é uma stand de curto alcance, todo mundo sabe disso. Ok, eu vou apresentar vários tipos de stand aqui. Você pode olhar e falar, tá, o Star Platinum também é desse tipo de stand, ou daquilo, tanto que ele realmente é, vocês vão entender vendo o vídeo. Então, você pode muito bem ver que, nossa, um stand não é só curto ou longo alcance ou automático, ele também tem outros tipos. E isso que é legal de fazer esses vídeos, né? Você pode analisar, juntar, inclusive eu convido você a fazer isso, né? Você que tem aquele seu stand que você gosta bastante, seu stand favorito, pega ele, analisa o vídeo, vê se eu não citei ele, ou até se eu citei, e pega tipo, esse stand realmente é o que você falou, mas eu acho também que ele é esse tipo de stand. Então vamos fazer um joguinho bem legal aí? Você quer saber o meu? Eu vou deixar no comentário fixado o meu stand favorito e quais são os tipos dele. E vocês seguem esse mesmo joguinho. O que vocês acham? Seria legal? Você que sabe, comenta aí se você quiser. Agora eu juro que eu vou parar de enrolar, pelo amor de Deus, tô que só quero dormir, velho. Vamos logo pro vídeo. Começando com os tipos de habilidade, temos os de curto alcance. Alguns exemplos claros e clássicos destes são os grandes Star Platinum, Zawarulo, Crazy Diamond e Golden Experience. Stands de curto alcance geralmente não podem se afastar de seu usuário, mas em compensação possuem uma força e precisão absurdamente grandes, variando de C até A. Porém, mesmo sendo de curto alcance, alguns podem ter habilidades de grande alcance, como o Starfinger do Star Platinum e o Stick Fingers, que acaba esticando seus braços com seu zíper. Falando agora dos stands de longo alcance, temos como exemplo Red Hot Chili Peppers, Hierophant Green, Aerosmith e Talking Head. Como o próprio nome já diz, eles são stands que servem para ir longe do usuário, alguns podem até ir quilômetros de distância, além de terem uma ótima precisão, indo também de C até A. Porém, isso traz consequências terríveis para o usuário. Como na maioria dos casos, esses stands não servem para lutas físicas, ou seja, são fracos contra stands de curto alcance. Além disso, todo o dano causado ao stand é refletido no usuário, além de que, é claro, o usuário fica indefeso com seu stand longe. Vale a pena lembrar que, assim como stands de curto alcance podem ter habilidade de longo alcance, isso também vale aqui. Stands de longo alcance podem ter habilidades de curto alcance, como por exemplo, a habilidade de tirar discos do White Snake, a troca de fala do Talking Head e a retirada de nutrientes do Highway Star. Seguindo, nós temos os stands automáticos, como Black Savage, Rolling Stones e Yo-Yoma. Esses stands não são diretamente ligados aos seus usuários. Eles apenas seguem instruções pré-definidas, como o Sheer Heart Attack, que explode em pontos altos de calor, e o Notorious Big, que ataca tudo que se move. Além disso, qualquer dano causado a ele não será sentido pelo dono do stand, e na maioria dos casos o próprio usuário nem sabe em qual situação o stand está. E antes de irmos para o próximo, temos que falar das subdivisões desse tipo de stand. Os stands automáticos de longa distância podem ficar até quilômetros de distância de seu usuário sem perder sua força e energia. Porém, como eles são simples objetos, geralmente não conseguem se adaptar à situação, como os já citados Sheer Heart Attack e Rolling Stones. Os stands póstumos são aqueles que podem ser ativados depois da morte do usuário, assim agindo por sua própria vontade, e sendo quase invencíveis, já que não há como derrotar o seu usuário que já está morto, como já citado também Notorious Big.
Vale a pena lembrar também que existem os stands semi-automáticos, que possuem uma habilidade que é automática ou que podem tomar alguma decisão sozinhos, sendo impossível do usuário o controlar, como o Heavy Weather, Heia, Superfly e até mesmo o Golden Experience Hacking, mas já a gente fala dele. E para finalizar essa parte das habilidades, temos os stands com alcance irrelevante, que não tem a ver com suas funções. Esses geralmente são aqueles stands que têm relação com o espaço-tempo, ou seja, seus ataques e habilidades não têm um alcance definido, porque geralmente alcançam o mundo inteiro. Como, por exemplo, o King Crimson, Made in Heaven, T4C, Zawarudo e o Star Platinum Zawarudo. Agora vamos para outro tópico, as formas. E vamos começar com a mais clássica de todas, os humanoides naturais. Esses stands são aqueles mais comuns que se parecem com humanos, tanto de corpo quanto no rosto, podendo até expressar emoções. Geralmente esses stands são aqueles que mais usam socos e chutes para lutar. Como exemplo, nós temos o Killer Queen, Golden Experience, Empress e até o King Crimson. Nós também temos os humanoides artificiais, que são stands que, mesmo sendo parecidos com humanos, possuem partes robóticas ou tecnológicas em seu corpo, lembrando bastante um ciborgue. Eles geralmente não conseguem mostrar emoções com o seu rosto, já que possuem ou são feitos com algo mecânico. Alguns stands que se encaixam nesse tipo são o Hierophant Green, Moody Blues, Foo Fighters e o Ball Breaker. Seguindo, nós temos os stands não humanoides naturais. Esses stands não possuem formas humanoides, mas se parecem ou têm relação com animais, plantas ou coisas naturais. E como existe uma grande diversidade, não há como notar uma semelhança entre eles. Como exemplo, nós temos a partir da parte 3 o Yellow Temperance, o The Sun, até a parte 6 com Survivor e Sky High. Talvez você já saiba qual é a próxima forma de stand se nós formos seguir a lógica, mas se você não percebeu, relaxa que eu te conto. São os stands não humanoides artificiais. Esses são stands que não possuem uma forma humanoide, mas se parecem ou têm relação com ferramentas, peças mecânicas e robóticas. Como a maioria se trata de um objeto, os usuários têm que mover pessoalmente o stand. Podemos ver esse tipo de stand no Emperor, Peach Boy, Tattoo e Paper Moon King. Partindo agora para a última forma desse tópico, e com certeza a mais bizarra, temos os stands de fenômeno, que são os stands que não se encaixam em nenhuma forma anterior. Eles podem não ter uma forma, mas sim se manifestar no próprio usuário como algo paranormal, ou até mesmo tendo uma forma primitiva, entre aspas, que não é nem natural e nem mecânico, como o Kinun, Actum Baby, Oasis e Bohemian Rhapsody. Chegamos finalmente na última parte desse vídeo, os especiais. E falando em coisas especiais, você já deixou o seu like no vídeo? Se inscreveu no canal? Pô, cara, dá uma forcinha aí, vai dar um trabalho danado editar esses vídeos. Agora, sem mais enrolação, vamos logo para o que realmente interessa. Primeiro nós temos os stands de limite, ou no inglês, Bound Stands, que são aqueles que são visíveis até para quem não tem um stand. Geralmente eles são vinculados a um material ou objeto. Quanto maior é o stand, mais forte é o usuário. Ou pelo menos essa era para ser a teoria. Inclusive, alguns usuários conseguem mudar a forma do seu stand, mas como já é esperado, se o stand for destruído, o usuário ficará indefeso e talvez machucado. Como por exemplo, nós temos o Strang, Superfly, Surface e Cream Starter. Falando agora de um stand bem único em JoJo, nós temos os stands de colônia. Eles são compostos por várias unidades, cada uma capaz de funcionar inteiramente por conta própria. Todas as unidades formam um único stand, assim tendo seu poder dividido entre elas, fazendo com que, mesmo se uma unidade for destruída, o usuário não morrerá. Porém, quanto mais unidades forem derrotadas, mais danos o usuário sofre. Vemos esse tipo de stand em Bad Company, Harvest, Sex Pistols e Metallica. Evoluindo o nível agora, vamos falar dos stands evoluídos, que podem ser separados em 3 tipos. Os stands de Atos, que geralmente aparecem em pessoas que têm espírito fraco, mas com um potencial de amadurecimento gigante, e quanto mais o espírito se fortalece, mais forte o stand fica, assim liberando seus Atos. Vemos isso acontecer com Koichi e seu Echoes e Johnny Joestar com seu Tusk. Nós também, é claro, temos os stands Hacking. Como nós vimos, a flecha é capaz de desbloquear ainda mais o potencial de um stand, mas isso só acontece se o usuário ou o stand
for ou não o alvo da flecha. Como por exemplo temos Yoshi Kagekira, que depois da flecha o definir como alvo, entra em seu corpo e acaba liberando uma nova habilidade para resolver a situação do momento, que era proteger sua identidade. Também descobrimos em Vento Áureo que, se um stand é perfurado por outro tipo de flecha, ele pode evoluir para um estado Hacking, onde seus poderes são definidos pela vontade do usuário, que no caso do Diordon era superar e impedir o poder de Diávolo e seu King Crimson. E para finalizar, nós temos os stands evoluídos diversos. Mas o que isso significa? Simples, qualquer forma de evolução que não se encaixa com as que eu já falei aqui. Como por exemplo, nós temos o Padre Pucci e seu Made in Heaven, que surgiu pelas instruções do Diário do Dio e pela junção com o Green Baby. Também temos os stands que entraram em contato com o cadáver de Jesus em Steel Ball Run. E agora um spoiler da parte 8, hein? Se você não quiser tomar esse spoiler que é de extrema importância para a obra, por favor, não veja isso aqui, pula pro tempo que tá aí na tela, que já vai ser pro próximo assunto. Então, vou dar o spoiler agora, ó. 3, 2, 1. E na parte 8 nós temos Josefumi Kujo, que se fundiu com Yoshi Kagekira por causa da planta Lokakaka. Não é assim, editor? Ah é, agora sim. Dando origem para Soft and Wet, de Higashikata Josuke. Continuando, nós temos os stands sencientes, que como vocês já devem imaginar, são aqueles raros stands que possuem uma consciência e personalidade própria, mas geralmente eles continuam obedecendo seus usuários. Vale a pena ressaltar que alguns stands sencientes também podem se classificar como automáticos, já que pensam por si mesmos. Vemos esse tipo de stand nos Sex Pistols, Spice Girls, Babyface e Foo Fighters. E para finalizar esse vídeo de uma forma bem peculiar, temos os stands compartilhados. Como todo mundo sabe, só existe um stand para cada usuário, e eles geralmente são bem diferentes. Tirando o Star Platinum e o Zawardon, isso aí é uma exceção. Mas esses stands são especiais, são casos raros onde várias pessoas têm o mesmo stand. Ou o stand tem vários usuários. Como por exemplo, o Red com os ratos da parte 4, o King Crimson com Doppio e Diávolo, e o Tomb of the Boom com os membros da família Boom Boom. E é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. E aí, gostou desse informativo de todos os tipos de stand? Quer mais vídeos assim informativos? Comenta aí a sua sugestão, pode ser qualquer sugestão, das mais bizarras até as mais sensatas, se bem que a gente tá falando de Jojo, sensato não é uma coisa que existe com muita clareza. Mas enfim, deixem aí nos comentários, eu quero muito interagir com vocês, responder vocês e verem o que vocês acharam do vídeo. E é isso, até o próximo vídeo do canal. Fui!